Existem dois perigos devastadores. São perigos que destroem a vida e a sociedade: a ingratidão e a insubmissão. Eu tenho um amigo que ele diz que a maior de todas as orações é a gratidão. Logo, a terrível, a pior de todas as expressões é ingratidão. Isso faz parte de uma geração. Segundo Timóteo, capítulo 3, você já leu comigo semana passada, diz assim: sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos penosos, difíceis, pois os homens serão amantes de si mesmos, gananciosos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes aos seus pais, ingratos, ímpios, sem afeição natural, implacáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando-lhe o poder. Nós aprendemos na comunidade do amor que para termos sucesso na vida, precisamos de um mentor, precisamos de alguém que esteja sobre a nossa vida. E na vida nós temos pelo menos dois tipos de mentores. O mentor biológico e o mentor espiritual. O nosso mentor biológico, então, é aquele que Deus nos deu como pai, como mãe, não é? Aquele que está sobre a nossa vida. E o segundo tipo de mentor é o mentor espiritual, ou seja, aquele que Deus nos presenteia na caminhada e que nós recebemos. Eu sei que você tem mentores em outras áreas e que precisamos ter mentores intelectuais, por exemplo, não é? Uma pessoa que você se espelha na área intelectual. Tá? Então você tem um mentor na área familiar. Então são vários mentores, mas basicamente nós temos esses dois tipos, biológico e espiritual. E uma das promessas que nós temos na Bíblia fala sobre o mentor biológico. A Bíblia diz: honra teu pai e tua mãe, para que você tenha o quê? Vida longa na terra. Então a Bíblia valoriza o mentor, não é? É o único mandamento com promessa que nós temos na Bíblia. Ele está dizendo: honra teu pai e tua mãe. Ou seja, honrar pai e mãe é mais do que obedecer pai e mãe. Obedecer é obrigação. Obedecer, como diz um amigo meu, não é? Faz bem e preserva os dentes. Sim ou não? Porque senão você vai apanhar, não é? Então obedecer é uma coisa natural. Honrar é diferente. Honrar é mais do que obedecer. Honrar é quando você dá tempo de qualidade. Honrar é quando você ama de verdade. Eu lembro que aos meus 12 anos eu falei para o meu pai, para minha mãe, eu disse: minha mãe, a partir de hoje a senhora não manda mais em mim. E ela quase teve um infarto, né? Na hora. Se o que eu disse: calma, antes de me bater, deixa eu conversar com a senhora, explicar direitinho o que é isso, né? Eu disse: a senhora não manda mais em mim, no meu coração. Esse negócio de sair, horário, se eu vou andar de bicicleta ou não, não é? Se eu vou sair de casa ou não, que hora chego, tudo a senhora continua mandando, mas a senhora não manda mais em mim. E ela não entendeu de novo. Eu disse: mãe, porque eu preciso ser livre para lhe amar, para amar de verdade. E eu fui o filho que amei a minha mãe o tempo todo, não é? Muito. Por quê? Porque eu era livre para amar. Eu decidi não somente obedecer, eu decidi honrar meu pai e minha mãe. Como é que um filho honra um pai e uma mãe? Ele honra sendo tudo aquilo que ele pode ser, o melhor que ele pode ser, porque o seu nome, o nome do seu pai está na sua vida, o nome da sua mãe está na sua vida. E quando as pessoas olham para mim hoje e falam: ah, pastor Munguba Júnior, não é? Então tem duas reações. A primeira diz: ah, o senhor é filho do pastor Samuel, não é? Eu disse: exatamente. E a outra é: o senhor é filho do doutor Silas Munguba, não é? Eu disse: exatamente. Porque eu já cansei de desmentir que eu não sou filho do tio Silas, não é? Mas todo mundo fala, e alguns me falam: doutor Silas, tudo bem? Tudo bem, como é que vai? Não é? Então eu já desisti de ficar toda hora provando que o Samuel Júnior é filho do Samuel e não do Silas, né? Tá? Mas o que acontece? A minha vida gera honra para os meus pais, sim ou não? Porque o legado deles está presente hoje aqui, as pessoas estão vendo. Um mentor biológico, então, é seu pai e a sua mãe.
Agora, o mentor espiritual. O mentor espiritual, ele é uma espécie, a gente vê bem claramente isso na Bíblia, uma espécie de Elias. Elias, se você olhar para o 2 Reis comigo, no capítulo 1, versículo 8 em diante, diz assim: então Elias tomou uma capa e dobrando, feriu as águas, olha lá, as quais se dividiram em uma outra banda, e passaram ambos a pé enxuto. Havendo eles passado, Elias disse a Eliseu: filho, pede-me o que queres que eu te faça, antes que eu seja tomado de ti. E disse Eliseu: peço-te que haja sobre mim dobrada porção do teu espírito. Olha que pancada. E respondeu Elias: coisa difícil pediste. Todavia, se me vires quando for tomado de ti, assim te fará. Porém, se não, não se fará. Indo eles ao caminho, conversando, eis que um carro de fogo, com cavalos de fogo, os separou um do outro. E Elias subiu ao céu num redemoinho. E vendo Eliseu, clamou: meu pai, meu pai. E o carro de Israel e seus cavaleiros e não o viu mais. Pegou então as suas vestes, as rasgou em duas partes. Porém tomou a capa de Elias, que dele caíra, e voltou-se para a beira do Jordão. Então, pegando a capa de Elias, que dele caíra, feriu as águas e disse: onde está o Senhor, Deus de Elias? E feriu as águas, e essas se dividiram de uma banda para outra, e Eliseu passou. E vendo, pois, os filhos dos profetas que estavam defronte dele em Jericó, disseram: o espírito de Elias repousa sobre Eliseu. E vindo ao seu encontro, inclinaram-se em terra diante dele. É ou não é um mentor espiritual? Sim ou não? Claro. Ele disse: Senhor, eu quero porção dobrada. Elias falou: pede o que você quiser. Ele podia ter pedido riqueza, poder a herança de Elias, não é? A fazenda de Elias. Mas ele disse: não, eu quero porção dobrada do teu espírito. E o que acontece? Quando Elias é tomado num redemoinho, ele recebe esse poder, essa unção do seu mentor, e ele começa a reproduzir aquilo que o seu mentor fazia. Viram que quando eles passaram a pé enxuto pelo Jordão, e agora ele volta, e ele disse: eu quero saber se o Espírito está sobre mim. E ele coloca a capa, e o rio Jordão se divide mais uma vez, e a bênção dele, a bênção que vem sobre a sua vida, vem através da vida do seu mentor. Diga comigo, por favor: a bênção na minha vida vem através do meu mentor. Não é interessante a Bíblia? Nós precisamos entender: existe um mentor espiritual e existe um mentor biológico. O biológico é seu pai e sua mãe, mas o espiritual você precisa compreender. Deixa eu lhe dar uma dica aqui, posso dizer? Eliseu decidiu honrar a vida de Elias. Ele disse: eu não quero bens, eu quero o que você tem. Eu quero o que está no seu coração. Eu quero a unção de Deus que está sobre a sua vida. Ele admirava a unção que estava sobre a vida de Elias. Ele disse: é isso que eu quero para a minha vida. Eu fico imaginando ele andando com Elias o tempo todo. Já imaginou ou não? Onde Elias ia, ele ia atrás, né? Porque ele disse: quando eu for tomado para o céu, se você estiver comigo, você recebe. Se não, então ele andava o tempo todo com ele. Agora deixa eu colocar uma coisa para você. Talvez você não tenha percebido ainda, mas como seu pastor, eu sou o seu mentor espiritual. Eliseu andava com Elias, aprendeu com Elias, convivia com Elias, admirava Elias, ou seja, observava aquilo que ele precisava aprender e ter da vida de Elias. Os mentores, então, espirituais, eles são também como pais adotivos, que apontam o caminho para a nossa vida. Os mentores, eles devem ser sempre honrados em público. E como ninguém é perfeito, graças a Deus, os mentores devem ser exortados reservadamente. Olha como é bom a Bíblia, porque você não é perfeito. Não é bom isso? O fato de você ser mentor não quer dizer que você é um guru e que você não erra. Você é mentor, mas todo mentor também precisa ser mentorado, ser cuidado. Só que você tem que ter esse cuidado. Elogie sempre o seu mentor em público, e qualquer coisa que você tenha para contribuir com a vida dele, faça de uma forma reservada,
de uma maneira reservada, para que você tenha o coração do seu mentor. Nós precisamos aprender a nos expor à unção do nosso mentor, a tirarmos a nossa máscara, eu preciso dessa unção. Essa semana nós aprendemos isso de uma maneira poderosa, sim ou não? Então esse sermão está preparado há muito tempo, e quando eu fui vendo essa semana acontecendo, eu disse, uau, não é? Ele tira a máscara, tira o tapete. Nós aprendemos tanto essa semana sobre as nossas fragilidades. Todo mentor é um influenciador de história. Todo mentor muda a nossa história através do treinamento, através da capacitação. Ele muda a nossa caminhada. O mentor, ele não pode se preocupar com o seu conforto. O mentor, ele tem que se preocupar com o seu futuro. E há uma diferença muito grande. Se ele se preocupa com o seu conforto, ele vai passar a mão na sua cabeça. Mas se ele se preocupa com o seu futuro, em tornar você um campeão, ele tem que fazer aquilo que é necessário para abençoar a sua vida. Eu fico olhando Jesus treinando aqueles homens indoutos, 12 discípulos, 12 apóstolos indoutos, pessoas que não tinham muito conhecimento. Nenhum deles tinha faculdade de jornalismo, estava fazendo doutorado na UFC. Eles eram pescadores, e Jesus cuidou daqueles homens. Ele não convidou eles para um hotel 5 estrelas, para um resort, não é? Ele convidou para modelar o futuro, para transformar o futuro na vida deles, para forjar o seu caráter, o caráter daqueles homens, o coração. Eu preciso de água. O coração daqueles homens, para que eles se tornassem realmente campeões, para que eles fizessem tudo aquilo que Jesus tinha programado para as suas vidas. Agora, eu gosto muito de Jesus, por quê? Porque Jesus, ele mostra como fazer. Na sua humanidade, o que acontece? Ele, como mentor dos seus discípulos, ele não para por causa de críticas. Não para. Para que você entenda um pouquinho, as acusações sobre Jesus eram sérias, eram seríssimas. E uma delas é que ele era endemoniado. Os principais dos sacerdotes, os escribas, os fariseus, os saduceus, que eram as pessoas de credibilidade da cidade, da religião, diziam claramente: esse homem é endemoniado, esse homem tem amantes, esse homem anda com mulheres perdidas. As acusações eram muito sérias em cima de Jesus Cristo. Mas ele não para. Obrigado, Adriana. Que dia é o seu casamento, minha filha? Sexta. Agora, sexta-feira, meu Deus, dia 21. O nome do noivo dela é Christian. A gente chama de Mardoqueu, porque Mardoqueu não ficava na porta do palácio, né? Ele é que cuida da porta do gabinete ali, para ninguém entrar, né? Aí agora eu coloquei lá na agenda, né? Casamento de Adriana e Mardoqueu. Então, ele não para por causa das críticas, não para de jeito nenhum. Ele disse: eu preciso fazer uma mentoria com essas pessoas e ninguém vai parar isso. Agora, eu quero que você entenda que a honra é uma herança que você recebe. Sabia disso? É verdade, é uma herança que você recebe. Lembra do filho pródigo? O filho pródigo recebeu uma herança, sim ou não? Recebeu uma herança. Os mentores, todo mentor tem herança para lhe dar. Todo mentor tem uma herança para lhe passar. Não são os filhos que deixam herança para os pais. Não são os filhos que deixam herança para os pais. São os pais que deixam herança para os filhos. Eu não sei se você lembra, o pai do Michael Jackson querendo brigar pela herança dele. Olha que coisa ridícula, sim ou não? Um pai brigando pela herança do filho. É o contrário, gente. Somos nós, pais, mentores, que deixamos heranças para os nossos filhos. E assim aconteceu com o filho pródigo. Talvez você pudesse perguntar: pastor, como é que eu posso honrar o meu mentor? Como é que eu posso honrar o meu mentor? A resposta é muito simples. Honrar o seu mentor é se expor à sua unção. Honrar o seu mentor é se expor à sua unção, a unção que está sobre a vida do seu mentor, a unção de sabedoria, aos seus ensinamentos, dizer: eu quero aprender. Quando você está ouvindo esse sermão, você está se expondo à unção do seu mentor, você está sendo cuidado nesse momento. Agora, observe, uma unção, ela tem não somente prazo de validade, mas ela se gasta. Ela se gasta. Como assim? Vamos lá para o filho pródigo. O filho pródigo recebeu herança, sim ou não?
Ele gastou a herança, sim ou não? Ele torrou a herança, ele acabou a herança. Herança precisa ser renovada. Herança precisa ser alimentada. Você precisa se alimentar novamente do seu mentor. Você não pode se alimentar uma vez e ir embora. Você não pode receber uma vez a palavra e ir embora. Você precisa estar alimentando sempre, sempre, buscando sempre a sabedoria do seu mentor, buscando sempre a vida do seu mentor no seu coração. Toda honra ou desonra tem um destino. Tem um destino. E aí você fala, como assim? Por exemplo, o destino da honra é o sucesso. É o sucesso. Quando você honra, Deus traz bênçãos sobre a sua vida, traz prosperidade, traz harmonia, traz plenitude do Espírito Santo na sua caminhada. Nós precisamos então plantar essa semente de honra na vida daquelas pessoas que nos abençoam, daqueles que nos mostram o caminho, daqueles que trazem prosperidade espiritual e material sobre a nossa vida. Honre sempre aqueles que abrem portas na sua vida. Não esqueça disso. Não esqueça, lembre hoje, quando voltar para casa, de fazer um levantamento das pessoas que abriram portas da sua vida e dar um telefonema para elas. Só honrando, dizendo muito obrigado pelo carinho da sua vida, estou orando pela sua vida na igreja. São pessoas que abrem portas e que esquece no meio do caminho, sabe? Nós precisamos honrar as pessoas que nos ajudam a decidir, e que ajudam a decidir não somente o nosso futuro, mas o futuro da nossa cidade, o futuro do nosso estado, o futuro da nossa nação. Agora, o destino da desonra é terrível. É terrível. Meu Deus, toda desonra atrai maldição. Toda desonra atrai maldição. O filho pródigo foi parar onde? Comendo bolotas de porco, sim ou não? Toda desonra, desonrou o pai. Ele sai, sabe? A honra é a melhor semente a ser plantada para que ela possa germinar e florescer na sua vida. Honre os seus mentores. Agora, lembre, todo grande líder precisa de um mentor. Diga assim, eu sou um grande líder e eu preciso de mentor. Você entende? Às vezes quando a gente vai crescendo, a gente acha que não precisa ser mentoreado. Sempre vamos precisar de mentores da nossa vida. Eu quero partilhar com vocês hoje pela manhã 4 exemplos bíblicos, 4 exemplos de pessoas que desonraram o seu mentor, especificamente Jesus Cristo, que desonraram Jesus Cristo e o que aconteceu com elas. Primeiro, Judas Iscariotes. Judas era zelote. Zelote era um partido político e eles acreditavam na libertação de Israel do domínio romano, e eles trabalhavam então de uma forma muito clara para tirar Israel debaixo desse domínio, e aí eles inclusive iam à luta armada. Eles usavam as armas para libertar. Ele imaginava que Jesus seria o grande libertador de Israel. Quando ele encontra Jesus, ele disse, uau, Jesus vai mudar essa história completamente. Mas só que Judas não compreendeu a mensagem de Jesus. A mensagem de Jesus de transformação era diferente. Não era através da luta armada, mas através da mudança do coração. E é o que nós oramos pelo Brasil hoje, sim ou não? Para que Deus mude o coração da nossa nação, que Ele mude o coração dos políticos, que nessa eleição Deus abençoe as pessoas e que possam realmente ter o coração de Deus, sabe, para dirigir a nossa nação. Ele não entendeu que Jesus falou, o meu reino não é deste mundo. Pelo contrário, Jesus disse, se baterem na tua face direita, oferece a esquerda. Não tinha nada de luta, não tinha nada de arma, era no coração das pessoas. Ele não compreendeu que Jesus era da paz, do amor, mas ele queria a luta. E ele diz, um dia Jesus vai se manifestar. Como Jesus não se manifesta, o que ele faz? Vende Jesus por 30 moedas de prata. Ele força a história. Ele diz, eu vou forçar para que aconteça. Agora ele vai se manifestar. Mas ele não entendeu. Jesus vai preso e vai à morte, e morte de cruz. E qual é o destino de Judas? A forca. A forca. A forca. Meu Deus do céu. A forca. A traição leva à forca. Sabe, ele plantou uma semente que aparentemente era boa. Aparentemente era boa. Eu vou forçar para que Jesus se manifeste como o grande líder de Israel. Mas o destino da traição, da desonra,
é a forca. Segundo personagem, Pedro. Pedro era autoconfiante. Ele achava que era forte demais. Ele acreditava no seu poder de liderança, na sua força, e que a sua força o conservaria vitorioso. Veja Lucas 22, diz assim a palavra no versículo 31. Simão, Jesus está falando para ele: eis que Satanás vos pediu para vos cirandar como a trigo, mas eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça, e tu, quando te converteres, ai que dor, fortalece os teus irmãos. O que ele chamou Pedro de quê? De incrédulo, não foi não? Quando você se converter, Pedro, você vai fortalecer os seus irmãos. Versículo 33. Respondeu-lhe Pedro: Senhor, desculpa, mas o senhor está enganado. Olha a arrogância dele. Eu estou pronto a ir contigo, tanto para a prisão como para a morte. E tornou-lhe Jesus: digo-te, Pedro, que não cantará o galo hoje, antes que 3 vezes tenha negado que me conheces. 3 vezes. A arrogância precede a queda. Pedro negou 3 vezes naquela noite. 3 vezes ao redor da fogueira. Você conhece a história. No versículo 62 a Bíblia diz: havendo saído, chorou amargamente. Segundo, o destino da desonra é chorar amargamente. Meu irmão, minha irmã, eu estou lhe falando algo poderoso nessa manhã. Honra traz prosperidade. E desonra leva ao choro amargo. Você vai chorar, não adianta. Plantou, vai colher. O terceiro personagem é Herodes. Lucas 9 diz assim, versículo 6 em diante: saindo, pois, os discípulos percorreram as aldeias, anunciando o evangelho e fazendo curas por toda parte. Veja que coisa linda. Ora, o tetrarca Herodes soube de tudo que se passava, tinha informantes, e ficou muito perplexo, porque diziam uns: João ressuscitou dos mortos, outros: Elias apareceu, e outros: um grande dos antigos profetas se levantou. Herodes, porém, disse: a João eu mandei degolar. Quem é, pois, este a respeito de quem ouço tais coisas? E procurava vê-lo. Na realidade, Herodes queria zombar de Jesus Cristo. A vaidade dele era extrema. Ele era tão vaidoso, o orgulho tão aparente, tão patente na sua vida, que quando nós chegamos em Atos, no capítulo 12, falando sobre Herodes, diz no versículo 21, num dia designado, Herodes, vestido de trajes reais, sentou-se no seu trono e dirigia-lhes a palavra. O povo exclamava: é a voz de um Deus e não de um homem. No mesmo instante, o que é que diz a Bíblia? No mesmo instante, o anjo do Senhor o feriu, porque não deu glória a Deus, e comido de vermes expirou. E a palavra de Deus crescia e se multiplicava. Veja bem o que Atos está dizendo. Atos está dizendo que ele morreu na hora. Ele tentou ficar com a glória de Deus. Ele olhou para Jesus, menosprezou a Cristo. Ele disse: eu sou Deus, eu já tentei matar Pedro, matei João Batista. Ele aceitou a glória. As pessoas disseram: você é Deus. Ele disse: eu sou. Ei, deixa eu dizer uma coisa para você. O destino da desonra, o destino do vaidoso, é ser comido por vermes. É dura a palavra, sim ou não? É. Mas algumas pessoas vêm para a igreja e depois acham que são a 4ª pessoa da Trindade. É, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo e Ele. Porque a pessoa se torna tão arrogante. É assim ou não? Meu Deus do céu. Não aceite a adoração. Quando as pessoas chegam para mim e falam: pastor, a palavra hoje foi poderosa, falou meu coração, eu disse: glória a Deus. Eu passo direto. Eu digo: obrigado, Senhor, glória a Deus, é tua glória. Por quê? Porque você tem que saber de quem você é dependente, quem é o seu mentor na vida, quem é que opera em você.
Herodes aceitou a glória. O quarto personagem, João Batista. João 1, versículos 26 a 34. Respondeu-lhe João Batista: eu batizo em água. No meio de vós está um a quem vós não conheceis. Aquele que vem depois de mim, de quem eu não sou digno de desatar a correia da alpaca. No dia seguinte, João viu a Jesus, olha lá, que vinha para ele e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele disse: este é aquele de quem eu disse: depois de mim vem um varão que passou adiante de mim, porque antes de mim já existia. Lembre bem, quem é mais velho, João Batista ou Jesus? João Batista. João Batista nasceu primeiro. Lembra que Maria vai visitar Isabel, né? E ela já está grávida. Quando ela fala, João Batista no ventre é cheio do Espírito Santo, e a Isabel é cheia do Espírito Santo. Lembra desse encontro? Então João Batista nasceu primeiro que Jesus. Alguns dias sim, mas mais velho que Jesus. Olha o que ele diz: este que está diante de mim, porque antes de mim ele já existia. Veja a afirmação de João Batista. Jesus era o verbo de Deus, tá? Eu não conhecia. Olha que coisa linda. Eles eram primos. Eu não conhecia. Cresceram juntos lá, não é? Mas para que ele fosse manifesto em Israel, eu vim batizando em água. E João deu testemunho dizendo: vi o Espírito do céu descer como uma pomba sobre ele e repousar sobre ele. E eu não conhecia. Mais uma vez ele fala: mas o que me enviou a batizar em água, esse disse: aquele sobre quem vires descer o Espírito e sobre ele permanecer, esse é o que batiza no Espírito Santo. Eu mesmo vi e já dei testemunho de que este é o Filho de Deus. Meu Deus, que coisa linda, sim ou não? João Batista glorificava Jesus. Ele disse, é o primeiro a dizer: ele é o Filho de Deus. Ele é o Filho de Deus, gente. Ele existia antes de mim. João Batista foi o precursor de Jesus. João Batista denuncia os pecados das pessoas, chama para o batismo de arrependimento. E uma das pessoas que ele se envolve é com Herodes. E ele denuncia o pecado de Herodes. Ele diz: ei, você está com a esposa do seu irmão, você está pecando. Herodes manda prendê-lo, coloca na masmorra que está debaixo do trono. E um dia, João Batista não suporta a dor de estar preso. Veja comigo Mateus 11, por favor. Ora, versículo 2: quando João no cárcere ouviu falar das obras de Cristo, mandou pelos seus discípulos perguntar-lhe: és tu aquele que havia de vir, ou havemos de esperar outro? Olha a pergunta. Respondeu-lhe Jesus: ide contar a João as coisas que ouvi e vedes. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres é anunciado o Evangelho. Mas aí no versículo 6, Jesus dá uma palavra que muda a história. Diz: bem-aventurado aquele que não se escandalizar em mim. Eu quero que você entenda que aqui há um momento de dor na vida de João. E ele manda perguntar se Jesus é o Cristo, só que Jesus não gostou dessa pergunta. Jesus não gostou dessa pergunta. No momento de dor de João, no momento de dúvida, no momento de sofrimento, ele gera então dúvida no seu coração. No momento da perseguição, a dúvida nasce no seu coração. E uma coisa que eu quero que você entenda, infelizmente, que quando você duvida de Deus, você desonra a Deus. Marcos 6 diz assim: chegando porém o dia oportuno, quando Herodes, no seu aniversário, ofereceu um banquete aos grandes da sua corte, aos principais da Galileia, entrou a filha da Herodias, lá, na mulher do seu irmão, dançando, e agradou Herodes e aos seus convivas. Então o rei disse à jovem:
Pede-me o que quiseres e eu te darei. E jurou-lhe dizendo: tudo que me pedires te darei, ainda que seja metade do meu reino. E tendo ela saído, perguntou à sua mãe: o que pediria? E ela respondeu: a cabeça de João Batista. Ela não aguentava mais a acusação de João Batista. Todo dia dizia: você está em pecado, você está em pecado, você está em pecado. Ele ficava debaixo do trono gritando lá embaixo: você está em pecado, você está em pecado, você está em pecado. E tomando logo uma pressa na presença do rei, pediu dizendo: quero imediatamente que me des num prato a cabeça de João Batista. Ora, entristeceu-se o rei. Todavia, por causa dos seus juramentos, por causa dos que estavam à mesa, não quis lhe negar. E o rei, pois, enviou logo um soldado de sua guarda, com a ordem de trazer a cabeça de João. Então ele foi, degolou no cárcere e trouxe a cabeça num prato e deu à jovem, e a jovem deu à mãe. O destino da desonra é a guilhotina, é perder a cabeça. Eu quero que você entenda. Você fala: puxa, mas Jesus foi muito duro com João. Muito duro com João. Não. Veja, você está num nível que não se aceita mais certas desonras. O seu nível já está aqui em cima, você já está exposto à palavra. Você não pode ficar como criança voltando o tempo todo tempo no jardim da infância, todo tempo no jardim da infância, não funciona. Você precisa estar num nível mais alto. Você fala: mas Jesus Cristo foi ao enterro de João Batista? Claro que não. Ele não foi ao enterro de João Batista. Todo enterro que Jesus foi, ele ressuscitou o morto. Ele não foi ao enterro de João Batista. Por quê? Por causa da desonra. Uma vida ilibada, uma vida abençoada, no final, desonra. Desses 4 personagens, Judas, Pedro, Herodes e João Batista, somente um sobreviveu. Quem foi? Pedro. Por que Pedro conseguiu ser usado novamente por Deus? Sabe por quê? Porque houve um ingrediente na vida de Pedro, aliás 2. 1, arrependimento profundo. 2, declaração pública de honra. Primeiro, arrependimento profundo. Segundo, declaração pública de honra. Pedro chorou amargamente, e em João 21 ele faz a sua declaração pública de amor a Jesus novamente. Você conhece o texto todo. Eu não vou ler para você o texto de João 21 agora, mas você lembra, Jesus aparece na praia, e eles estão desistiram de tudo. Jesus pergunta: vocês têm alguma coisa para pescar? Eles mandam lançar a rede do lado direito. Ele lança, pegam 153 grandes peixes, correm para a praia. Quando chega lá, Pedro quer falar com Jesus. Jesus pergunta para ele o quê? Pedro, você me ama? E ele diz o quê? Eu te amo, Senhor. Primeira declaração pública. Segunda declaração: Pedro, você me ama? O Senhor sabe todas as coisas, o Senhor sabe que eu te amo. Terceira declaração: Pedro, você me ama? O Senhor sabe, o Senhor conhece meu coração, o Senhor sabe que eu te amo. E aí Jesus diz para ele o que agora? Vai e apacenta os meus cordeirinhos. Lembra quando Jesus falou para ele lá atrás? Ele disse: eu roguei com você, para que Deus guarde você, para que você possa apacentar o meu rebanho. E ele diz: eu estou pronto. Agora ele fala o quê? Sim, Senhor, vou fazer a tua vontade. Ele se arrepende amargamente, chora amargamente, e ele faz uma declaração pública para o Senhor Jesus Cristo. Pedro então estava confessando. Sabe, dar honra a uma pessoa é amar de verdade. Nós entendemos. Jesus Cristo não fala: Pedro, repete comigo, a partir de agora eu te honro. Ele faz isso? Não, ele fala: Pedro, você me ama. Dar honra é amar. Dar honra é amar de verdade. Você pode ficar em pé por um instante, por favor? Eu queria que você lesse algumas frases comigo, pode ser? Vamos ler uma só voz? Todos prontos? Vamos juntos? A honra não pode ser exigida, mas a honra é conquistada. Segundo, a desonra pode não ser merecida, mas a desonra precisa ser repreendida e corrigida. A honra se aprende na mentoria, e a desonra
na anarquia. A honra gera vida de qualidade. A desonra traz miséria e morte. Pode ser mais forte? Pode. A honra gera vida de qualidade e a desonra traz miséria e morte. Próximo. A honra gera discípulos fiéis. A desonra desorganiza o ambiente. Próximo. A honra gera avivamento. A desonra, apodrecimento. Próximo. A honra constrói gerações. A desonra destrói o futuro. Próximo. A honra traz prosperidade. A desonra atrai a miséria. Próximo. A honra glorifica a Deus. A desonra cultua Satanás. Próximo. A honra edifica um lar. A desonra abala os alicerces da família. Próximo. A honra gera filhos obedientes. E a desonra? Filhos desorientados. Olha que coisa. Próximo. A honra gera discípulos saudáveis. A desonra gera crentes doentes. Próximo. A honra leva pessoas para o céu. A desonra encaminha pessoas para o inferno. A honra traz saúde e a desonra seca os ossos. A honra gera conhecimento e revelação. A desonra mantém a ignorância. E último lugar, a honra gera sorrisos e as desonras geram lágrimas. Meu irmão, minha irmã, meu querido discípulo, minha querida, hoje, nesta manhã, o meu desejo é que você entenda o poder da honra na vida, o poder da honra e o poder da desonra, e podemos mensurar, pesar, saber o que nós queremos para a nossa vida, uma vida de honra ou uma vida de desonra, mentores abençoados ou termos a nossa vida sozinhos, caminharmos de qualquer jeito. Hoje o Senhor está lhe chamando para uma vida de honra, uma vida de prosperidade e de bênção, em nome de Jesus. Dê a mão ao seu irmão, vamos orar. Minha vida dou a Ti, Senhor, rendido a Ti estou, e para sempre cantarei. Faz em mim o Teu querer, minha vida dou a Ti, Senhor, rendido a Ti estou. Quero convidar os pastores presentes para vir pregar a família. Faz em mim o Teu querer. Eis-me aqui, rendido estou. Eu sou Teu e Tu és meu. Eis-me aqui, rendido estou. Eu sou Teu e Tu és meu. Minha vida dou a Ti, Senhor, rendido a Ti estou, e para sempre cantarei.
75 anos da comunidade do amor. Nós estamos te agradecendo, Senhor, pelo aniversário da nossa igreja durante toda essa semana. Encerrando hoje a festa de tabernáculos. Nós estamos te pedindo hoje, Senhor, coloca na tua igreja esse princípio, esse valor poderoso da honra. Honra aos pais, honra aos mentores biológicos, mas também honra aos mentores espirituais. Que a honra seja uma prática no nosso dia a dia, em todos os nossos níveis de relacionamentos. Que possamos ter esse princípio colocado, Senhor, como um plantio poderoso nos nossos relacionamentos. A tua palavra diz: honra a quem honra. Honra a quem honra. A quem é devido honra, devemos dar honra. Então é um princípio da tua palavra. Nos orienta, Senhor, a balizarmos a nossa vida nesses princípios, debaixo desse princípio poderoso da honra. E tira de nós, Senhor, esse espírito demoníaco da desonra. Senhor, esse espírito pode vir por arrogância, esse espírito pode vir por prepotência, esse espírito pode vir por aceitarmos a glória que é do Senhor. Esse espírito pode vir na nossa vida por interpretação errada daquilo que achamos que é bom. Mas, Senhor, por favor, cura a nossa vida e tira esses demônios da nossa vida, da nossa caminhada, essas tentações de atrapalharmos a tua obra na nossa vida, porque quando desonramos, atrasamos a nossa vida. Quando desonramos, nos expomos à guilhotina. Quando desonramos, nos expomos a uma morte terrível, comidos de bichos. Quando desonramos, Senhor, nos expomos à forca. Mas hoje nos permite que o arrependimento seja a marca na nossa vida e que possamos ser usados poderosamente como Pedro foi usado. Fala, Senhor, usa a nossa vida poderosamente. E agora, que o amor de Deus nos una, que o gozo de Deus nos inspire, que a paz de Deus nos envolva e que a coragem de Deus nos sustente daqui para frente. Que a bênção de Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo repouse sobre todos nós, hoje e para sempre. Amém